Deus te abençoe. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Vamos hoje iniciar mais uma matéria aqui na nossa escola Zoe Academy, no segundo nível, da nossa escola, que é o Treinamento Bíblico 1, ok? E hoje vamos dar início a uma nova matéria Atos. Atos é realmente algo impressionante que nos faz mergulhar realmente no cumprimento, na visibilidade, na manifestação do poder de Deus através dos apóstolos, né? Muitas pessoas dizem assim, Atos dos Apóstolos. Outras pessoas dão mais ênfase, né? Obviamente que sim, e dizem que são atos do Espírito Santo. O livro de Atos, ele traz uma revelação, uma manifestação poderosa do início, né, de um mover glorioso do Espírito Santo na vida das pessoas, né, nos gregos, nos judeus, e principalmente usando os apóstolos do Senhor para expandir a missão que ele tinha delegado a eles. Ok? Então, sem mais delongas, vamos então avançar na questão do Atos, né, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele registra, como falei aqui no início, vários acontecimentos. Mas vamos caminhar passo a passo, né, revendo alguns capítulos, para que a gente possa entender em detalhes o propósito desse livro. Então, queridos, nesse livro aprendemos sobre o Evangelho, como ele foi espalhado no mundo antigo, né? E também algumas lições importantes que servem como base, como fundamento para a igreja nos dias de hoje, tá bom? Então vamos avançando. O livro de Atos, ele registra alguns dos acontecimentos mais importantes da igreja. Não que os de hoje não sejam, mas pelo fato de ter iniciado, ter sido o começo de algo, né, que se esperava, mas talvez eles não esperavam daquela magnitude, então ele tem um grande significado para nós que somos igreja. O autor do livro de Atos foi Lucas, né? Ele foi companheiro ministerial do apóstolo Paulo, tá bom? Ele foi um médico gentil e um cristão também. Olha só, Atos 1:1 diz: escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, certo? Então, ele se dedica a pesquisar, Lucas se dedica a fazer uma escavação, a uma recopilação, né, de tudo que tinha acontecido para poder conectar, né, já junto como ele tinha escrito o Evangelho, já conectar também, tá? Como se fosse uma continuidade do Evangelho de Lucas alinhados aos apóstolos, ok? Com o Evangelho que foi escrito, como leva o seu nome, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. O apóstolo Paulo chamava ele de um médico amado, né? O nome dele, Lucas, significa o iluminador, né? O iluminador. E essa carta foi destinada a Teófilo, como nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 1, certo? Então, Teófilo, nobre oficial, aristócrata, tá? Era um romano cujo nome é a junção de duas palavras gregas, teos, que significa Deus, e philos, que significa amigo, ou seja, o nome quer dizer amigo de Deus, ok? A data, nós não temos um lugar preciso, né, para dizer que exatamente foi escrito nessa data, mas existe uma base entre o ano 63 e o ano 70, depois de Cristo, tá? Então, queridos, de extrema importância entender isso, que muito tempo depois, ele foi escrito, tá? A composição desse livro foi escrita, tá? Então, o conteúdo desse livro, o livro de Atos, apresenta dois focos importantes, ok? Primeiro, a igreja de Jerusalém e o ministério de Pedro. Segundo, a igreja em Antioquia e o ministério de Paulo, tá? Então, nos capítulos 1 a 8, tratamos sobre a igreja em Jerusalém, o ministério de Pedro. Atos 9 apresenta Paulo ali na conversão, né, voltando-se em seguida para o ministério de Pedro. Atos 10 a 12, estou falando dos capítulos, voltam a falar sobre o ministério de Pedro e a igreja em Jerusalém. Atos 13, 14, né, trata acerca da igreja em Antioquia e o ministério de Paulo.
Atos 15 mostra o embate entre as práticas das duas igrejas, Jerusalém e Antioquia, né? Com a perspectiva voltada para o ministério de Paulo e a base desse ministério que se encontrava em Antioquia. Atos 16 a 28 trata do ministério de Paulo e as suas realizações, ok? Hoje vamos estar falando bastante sobre a introdução e o que aconteceu passo a passo também em alguns capítulos no livro de Atos. No capítulo 1, por exemplo, diz assim, versículos 1 e 2, diz assim: escrevi o livro, o Evangelho de Lucas, né, eu escrevi o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio dos discípulos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. O primeiro livro de Lucas, né, se refere ao Evangelho de Lucas, que está nos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que ali conta como Jesus, né, a vida de Jesus, tudo que Jesus fez, e depois ele fala sobre a continuidade de Jesus na terra, e depois da sua ressurreição, que ele esteve 40 dias, né, dando provas da sua ressurreição. Isso está em Lucas 24, 36, Atos 1 a 3, que estamos vendo aqui o primeiro capítulo, tá bom? João capítulo 20, 19 a 26, você pode ler também sobre esse assunto. Estamos aqui introduzindo o livro de Atos. Aí os discípulos continuariam a obra, né, depois do batismo. Tá? Lucas 24, 48 e 49. Os discípulos deveriam esperar a promessa. Qual era a promessa? O revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. No versículo 9 a 11, diz que Jesus subiu, né, o Senhor numa nuvem, e 2 anos afirmava que ele voltaria do mesmo modo como os velhos subiam. Ali é uma representação poderosa do arrebatamento da igreja, e Cristo voltará, né, com a igreja. Ele foi como um cordeiro e ele voltará como um rei com a igreja do Senhor para governar sobre as nações, para reinar sobre as nações. Amém? Então é muito importante a gente compreender como funciona, né, o livro de Atos. Então, no livro de Atos também fala, no versículo 13, que só tinha 11 apóstolos, tá? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, tá? E junto com eles ficaram algumas mulheres também que serviam ao ministério do Senhor Jesus, ok? Vamos avançando. Os apóstolos do Cordeiro e os substitutos de Judas. Olha, entenda bem uma coisa. Existe uma linha doutrinária que fala que não existe mais, nos dias de hoje, apóstolos, certo? No decorrer dessa matéria, nós vamos aprender que existe sim, mas que existem os apóstolos do Cordeiro, a qual estão os nomes deles ali na Nova Jerusalém, que esse é um outro assunto que nós vamos falar na nossa escola. Tem os apóstolos do Cordeiro, a qual existem critérios, né, para eles serem chamados os apóstolos do Cordeiro. E tem os apóstolos que cumprem a função apostólica, né, de implantação de igreja e etc. Então, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Pedro conta a história de Judas, mostrando que ele tinha sido traído, Atos 1, 15 ao 20, e que ele tinha saído do meio dos apóstolos, Marcos 3, 3 a 19. E havia, portanto, uma vaga deixada por Judas, sendo necessário um substituto, né? Então, a palavra de Deus diz que Pedro se levanta em Atos 1, 15 e 20. Eles sofrem, né? Eles oram e procuram substitutos para que pudessem substituir, desculpa redundar aqui, ao discípulo Judas Iscariote. E olha só, os critérios que exigidos para ocupar o cargo do apóstolo do Cordeiro estão expressos no texto. Diz assim: ter estado presente em todo o tempo que o Senhor Jesus andou na terra. Ou seja, eles tinham que ser testemunhas oculares para se tornarem apóstolos do Cordeiro, tá? Paulo, portanto, não poderia ter sido esse 10º apóstolo, como muitos sugerem, pois não havia andado com Jesus. Algumas pessoas têm essa
não vou dizer confusão, mas essa pergunta: por que Paulo não foi um dos apóstolos, né, do Cordeiro? Ele não foi, né, ele veio depois, né, o próprio Jesus se aparece a ele, né, para revelar coisas grandiosas e maravilhosas da sua palavra. Falando agora em Atos capítulo 2, os primeiros cristãos, né, batizados no Espírito Santo, isso começou a acontecer. Eles pregavam o evangelho, temos Atos 2, 1 a 4, vinham, né, veio o batismo do Espírito Santo, veio também a manifestação do Espírito Santo, derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era uma festa, que era uma data estratégica, onde pessoas de todas as nações se reuniriam naquele lugar para poder, né, fazer celebrar a festa da colheita, e ali o Senhor aproveita, já sendo profético, de manifestar o seu poder e iniciar, puxar o fio da meada, para que a partir daquele dia viesse um grande derramado do Espírito até os nossos dias. Ok? O dia de Pentecostes aconteceu 50 dias após a Páscoa, né? Então isso é de extrema importância entender. Existem aqui as festas, que não é o caso que nós vamos falar hoje, mas que tudo isso tem um significado profundo para as nossas vidas, né? Há um significado profético para as nossas vidas e para a igreja. Então, há também aqui no livro de Atos, né, o apóstolo Pedro faz uma breve explanação sobre a morte de Jesus. Jesus, ele foi morto, né? Primeiro, ele era um varão aprovado. E disse Pedro: vos mataste crucificando por maus de iníquos. Deus o ressuscitou, a morte não podia retê-lo. Versículo 23, 35, a profecia de Davi referia-se a Jesus, que não foi deixado na morte, em seu corpo, nem seu corpo viu corrupção. Depois foi exaltado à destra de Deus, derramou isto que ouvides e que vedes e ouvis, que o batismo do Espírito Santo é a promessa do Pai. Né? Aquele Jesus vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a mensagem do Senhor através da vida de Pedro. Ok? Você pode ver outros textos aqui, no livro de outros versículos que nós falamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é fantástico. Ok? Outra coisa importante no livro de Atos capítulo 2, o evangelho prevalece e a igreja cresce. Atos 2, 42. Disse: perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá? A Bíblia enfatiza que eles perseveravam na visão, né? E especificamente aquilo que Jesus estabeleceu para os discípulos. Doutrina, o que é a doutrina? Guardar os ensinamentos de Jesus. Comunhão, né? Que é unidade sobretudo de pensamento. O partir do pão, que era a ceia do Senhor, que era um elemento importantíssimo na igreja primitiva, né, que foi intitulado pelo Senhor. E quarto, nas orações, né, que é a espiritualidade, o zelo na obra, na comunhão com Deus, ok? Atos 2,47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam de ser salvos. Então, 4 pilares aqui que a igreja praticava constantemente, revelados aqui no livro de Atos. E isso fazia com que as pessoas fossem atraídas por esse mover poderoso que estava acontecendo aqui, né? E as pessoas iam e eram salvas para a glória de Deus. Elas aceitavam, recebiam Jesus, porque ele já tinha sido aceito primeiro. Atos capítulo 3 diz: a cura do paralítico na porta. Que mensagem! Estava ali o paralítico na porta formosa, né? Ele estava ali pedindo esmolas e de repente passa Pedro e João, ungidos pelo Senhor, e ali eles operam um grande milagre naquele homem que estava há anos ali naquele lugar, apenas recebendo dessa forma esmola. E Pedro pede para ele fixar os olhos nele e, puxando pela mão, ele dá um pulo e ele é curado, e ele é restaurado naquele lugar. Isso está em Atos capítulo 3, tá? Atos 4, ali começa uma perseguição e abuso de autoridade contra os crentes. A pregação de Pedro sobre Jesus e a ressurreição provocou a primeira ressurreição, Atos 4, de 1 a 3. Muito importante que você acompanhe essas leituras, ok? E claro, estava profetizado, iria acontecer, tá? Outra coisa importante,
o registro da obediência bíblica. Os membros, precisavam discutir e decidir ameaçar os apóstolos para que eles não falassem mais o nome de Jesus. Atos 4, 15 a 18. E chamando, disse a Bíblia aqui, até o 20, deram ordens que absolutamente não falasse, nem ensinasse o nome de Jesus. Pedro João disse, julgai-se justos diante de Deus ouvir-vos, antes a vós que a Deus. Olha a ousadia, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glória a Deus, olha que tremendo que estava acontecendo. Eles estavam tomados pelo Espírito Santo e nada iria impedi-los de cumprir a comissão e o chamado de Deus. Pastor Marcelo, mas não estava em desobediência? Tudo aquilo que fere, mesmo que seja autoridades, presidente, prefeito, governador, qualquer autoridade nessa terra deve ser honrada, deve ser respeitada. Mas se ela tem abuso de poder e autoridade e começa a ferir os princípios de Deus, nós, cristãos, primeiro precisamos obedecer e honrar o nome do nosso Deus. Tá? Não se confunda com isso. A oração da igreja por intrepidez para pregar. Atos 4, 31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja ora unida. Quando a igreja entende o propósito, queridos, os demônios fogem. Os demônios saem correndo. Os milagres acontecem naquele lugar quando a igreja se une num só propósito e oração. Ok? E a igreja começa a crescer. A liberalidade, a generosidade também cresce junto com a igreja. Tá? Nos versos 32 e 37, vemos algo em comum para os dias de hoje. Por exemplo, a unidade de pensamento, um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Grande e poder abundante graça sobre os apóstolos, compartilhando seus bens, suprindo as necessidades uns dos outros. Barnabé vendeu um campo e ofertou valor para a igreja. Olha só, e era algo realmente voluntário. Eles desejavam, eles amavam a casa de Deus, amavam a obra de Deus, entendiam que devia haver expansão. E eles ofertavam e abençoavam e estavam unidos num só propósito. Ok? Precisamos compreender algumas coisas acerca dessa situação na igreja. Por exemplo, primeira coisa, a estrutura organizacional não é uma ordenança bíblica. Tá? Que isso quer dizer? De que deve existir ordem na igreja, deve existir uma honra a Deus, mas deve também existir uma estrutura que honre a Deus, não só apenas os governantes que não são cristãos, ok? Nós precisamos entender isso, embora não seja uma ordenança da parte de Deus, mas a ordem deve existir dentro da igreja. Segunda coisa, ato de compartilhar sempre foi e vai ser voluntário, ok? Não envolvia todas as propriedades privadas, apenas o necessário. E muito importante, quando havia necessidade, alguém desmovia o coração e a provisão chegava. Não era um requisito na comunidade para tornar-se membro, tá? Não era exigida uma oferta, como é no dia de hoje, em alguns lugares, para você ser membro de uma igreja. Era um ato voluntário. Eles consideravam a volta de Jesus iminente, por isso investiam tudo o que tinha na obra e na vida dos irmãos. Isso é tremendo. Eles viviam como se Jesus já fosse voltar naquele momento. Ok? Atos capítulo 5. Vamos já caminhando aqui para o final. Atos 5, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo. Isso aqui foi forte demais. Vemos que no texto anterior, versículos 36 e 37, Barnabé, ele lança uma oferta, vem no propriedade, faz uma oferta, e Ananias e Safira, movidos por inveja, movidos por inveja, Atos 5, eles vão e dão uma oferta também. Você vai ler aqui para não tomar tanto tempo, Atos 5, você pode ler. Ninguém pediu para que eles ofertassem. Foi algo deles, eles queriam aparecer, eles foram movidos pela inveja. Eles poderiam ter vendido e ficado com recurso, e poderiam ter dado uma oferta que eles quisessem. Ok? Mas isso trouxe temor à igreja, temor à congregação.
tempo da graça. Não se brinca com Deus. Não podemos brincar com eles, ok? Outros registros sobre a desobediência bíblica, tá? Aconteceu, né, vários episódios sobre desobediência, mas era importante cumprir a obediência a Deus do que os homens. Deixa eu ler aqui Atos 5, 5, 27 e 29. Trouxeram-nos, apresentando-nos ao Sinédrio e ao sumo sacerdote, interrogou-nos, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam decididos a obedecer primeiramente a Deus, tá? O que mostra isso? Que eu leio aqui para vocês. Isso nos mostra que apesar de haver autoridade humana sobre nós, a autoridade de Deus e a sua palavra é maior do que qualquer uma delas. Devemos ser submissos primeiramente a Deus e depois a sua palavra. Mas é possível também ser submisso e obedecer. O que quer dizer isso, pastor Marcelo? Acontece quando estamos em sujeição aos verdadeiros nossos líderes e eles nos ordenam coisas que não ferem de nenhuma forma a palavra de Deus. Nesses casos, é obrigação do cristão obedecer à autoridade, ok? Segunda coisa, pode acontecer uma pessoa ser submissa e não obedecer. Acontece quando não atendemos uma ordem que, embora venha de um líder a qual estamos sujeitos, está em desacordo com a palavra de Deus. Em tais casos, é obrigação do crente desobedecer às autoridades, pois acima da autoridade humana está a autoridade de Deus e da sua palavra. O que isso quer dizer? Que nós podemos, se algum líder vem e nos pede algo que fere o princípio de Deus, com submissão, com humildade, eu vou chegar para ele e falar: olha, não vou obedecer, por isso está ferindo os princípios de Deus. Você não está sendo submisso, você está apenas cumprindo com a palavra, sendo educado, sendo humilde, né, e trazendo a verdade para esse líder. A terceira coisa que estamos falando aqui, não ser submisso pode acontecer na caminhada com Deus e obedecer. Isso trazendo o exemplo dos apóstolos, tá? Que eles foram impedidos, ameaçados de pregar o evangelho, mas eles decidiram obedecer a Deus antes do que aos homens. O que é submisso e obedecer? Não ser submisso, e obedecer. Acontece quando obedecemos não porque temos consideração para com as autoridades, ou por respeito à posição que ocupam, mas por medo das consequências que podemos sofrer se não fizermos. Tá? Esse já é o princípio da rebelião e deve ser corrigido. Devemos lembrar que a submissão é uma atitude do coração e que para Deus os desígnios do coração do homem estão totalmente visíveis, tá? Então, o que isso quer dizer? Não submisso e obedecer. Por exemplo, você pode obedecer, literalmente, fazer aquilo, mas no seu coração você está sendo submisso, você está reclamando, você está dizendo não quero fazer, e etc. Não ser submisso e não obedecer, que o caso de rebelião declarada, né? A pessoa não quer mais ser submisso, não quer mais obedecer e não quer mais considerar a liderança da sua igreja. Que não foi o caso dos apóstolos, mas estamos aqui trazendo apenas alguns exemplos, como eles, que desobedeceram autoridades, mas foram submissos a Deus, ok? E Gamaliel dá um sábio conselho para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Né? No versículo 33, né, do capítulo 5 ao versículo 39. Olha só o que disse Gamaliel. Aconselhou que se respeitasse o que Deus pode fazer através de outros que não estão no nosso meio e que talvez não compreendamos perfeitamente. Ele usou de uma influência para que os apóstolos fossem libertados, dizendo que as coisas do homem não prevalecem e as coisas de Deus não podem ser destruídas. Tá? Então, o que Gamaliel, resumindo as contas, disse? Se for de Deus, não vai poder ser destruído. Se for do homem, vai desmanchar esse movimento, como aconteceu outras vezes aqui. Ok?
Leia o livro de Atos, acompanhe comigo a aula, vai lendo até o capítulo 5, porque está uma bênção. A próxima aula vai ser muito abençoada, tá bom? Vai lendo, que Deus vai trazer muita revelação para a sua vida, em nome de Jesus. Espero que essa aula tenha te abençoado de uma forma especial, para a glória de Deus. Grande abraço.